Começa a ter... A janela está próxima da sua abertura. Sim. E aí começa a ter muitas movimentações realmente, né, Edmara, de mercado. Não é segredo para ninguém que o Atlético ele busca, assim, prioritariamente um volante, camisa 5, que já é um pedido do Cuca da janela anterior e não foi atendido. E aí alguns nomes são ventilados e, assim, a informação que eu tenho, e aí com base no que eu apurei com o Atlético, de que esses nomes que foram ventilados hoje não estão em negociação, que é o caso do Thiago Mendes e também do Valdés, jogador chileno que pertence ao América do México. Isso significa que é mentira? Não, só significa que são apurações em pontas diferentes, porque no mercado existem várias pontas numa negociação. Então, assim, o que eu chequei com o clube é que não estão negociando, e aí assim, eu preciso passar também aqui a versão que foi me passada pelo clube. E foi essa versão do Atlético mesmo, a gente chegou a conversar com a diretoria mesmo do Atlético agora à tarde, não existe nenhuma negociação, nem sondagem com esses dois jogadores. Se vai acontecer no futuro, a gente não tem essa informação. Mas neste momento não são esses os jogadores que estão em pauta no Atlético. Para vocês, comentaristas queridos, o Vini falou ali prioritariamente um volante e tudo mais. A gente sabe que as coisas não vão correr de forma tão fácil, né? Principalmente para uma equipe como o Atlético, que vai ter que economizar nessa janela de transferência e pode até envolver outros jogadores nessas situações, né? Jogadores que não devem ser aproveitados ou não estão sendo aproveitados pelo Cuca. Lélio, zagueiro, volante, meia, o que é mais urgente? Eu quero um volante. Não é à toa que eu faço merchan da Pail Diesel. É verdade. Sabe nem dirigir, tá querendo um volante? Quero um volante. E pode ser o volante nota 3 mesmo, tá? Viu, ali, Vinícius, né? Andrade? Beleza. Ainda bem que você o pegador mesmo. Eu sei que vai contratar, viu? Pois é. Se eu contratar, já estaria contratado há muito tempo. E a cara do time seria diferente. Modéstia à parte. Agora, o Thiago Mendes, você tá falando, ele é nota o quê? 3. Não, pra mim é nota 7. Tá muito fácil jogar futebol, realmente, né? Então, pra você ele é o quê? Pra você? Eu nem me lembro dele, só pra você ter ideia. Ou seja, que não é tão marcante assim. Mas já tem 33 anos, né? 33. Mas tomara que esteja em forma. Entre ele e o William Arão, que tem a mesma idade, eu preferiria o William Arão. Mas vamos ver. Tomara que o Atlético esteja negando até mesmo por não ser esses jogadores, mas que venham outros. Porque tem que vir. Não adianta a gente falar de... Tem que vir. Alguém tem que ser contratado. Aí a gente tem que saber de qual prateleira. A verdade é essa. A informação, antes que o Seabra responda, é essa mesmo. Não são esses jogadores, mas o Atlético está no mercado. Ponto. Então vai acontecer aí uma mexida, contratações e tudo mais. Como que vão ser feitas, né, essas contratações? O Atlético é que vai resolver no mercado, nas negociações dele. Para urgência, Seabra, volante, zagueiro ou meia? Sabe, né, a gente estava ontem, né, Vini, no Mesa 13, programa para o torcedor atleticano pode acompanhar, né, nos canais de O Tempo. Na segunda-feira à noite tem o Mesa 13 e o Toca 4, o programa do Cruzeiro e o programa do Atlético. Estávamos participando ontem e o Pedro até colocou um torcedor, vários torcedores, aliás, com o Lucas Maia na porta do estádio. E aí, qual posição? Aí o zagueiro, qual posição? Meia, qual posição? Lateral, qual posição? Volante, qual atacante? Falei, só não sobrou pro Everson. O resto, todo mundo tá querendo. Eu acho que nesse momento é meio de campo. Tanto marcador quanto um pouquinho mais pra frente. Eu acho que o Atlético precisa primeiro pensar nesse volante pegador. Patrick pode resolver ali? Pode, mas não é muito a dele, não. Eu gosto do Patrick, acho que ele vem mostrando um futebol que até o credencia para brigar por titularidade, mas precisa primeiro ter um cara ali para segurar a onda do sistema defensivo. Porque a peneira que tava, o sistema defensivo do Atlético tava difícil, né? Então precisa de alguém para ajudar ali, esse volante pegador, mas precisa de alguém para criar também. Acho que o meio de campo é o principal foco nesse momento. E não dá pra pensar nos caras lá em cima, né? E depois aparecer jogador mais ou menos aí também não, né, Léo? Pra contratar, contrata bem, né? Agora, o futebol, ele realmente é uma caixinha de surpresas, né? O Atlético ficou uma semana sem levar gol. Não levou gol pro Cruzeiro nem pro Maringá.
e nem pro Corinthians. 3 jogos, 3 jogos. Isso aí, tirando aquele início de temporada, né, que ele ficou muitos jogos sem levar gol, agora que voltou a acontecer isso. Mas eu particularmente continuo achando que o Atlético precisa e muito de um primeiro volante. youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes, vai lá, deixa o seu like, se inscreve e manda mensagem. Tava respondendo aí a nossa enquete, o Matheus Terra tá dizendo aqui, até que enfim o Lélio apareceu ao vivo. Tá rindo aqui, tá, Lélio? Mas eu apareço ao vivo Tá ao todo dia. vivo, ele tá todo dia. A questão é no estúdio. Presencialmente, no estúdio. Tá. No Ó, mas eu estúdio. tenho aquele meu cenário, meu estúdio E lá, agora ó, o cenário agora tá de ele alto tem. nível, hein? sucursal, né, filho? É isso, cara tem um home studio, É, rapaz. eu tô como se Ele tivesse... é correspondente. Correspondente, exatamente. Aqui Adorei. temos também. O Max Fontes está dizendo que como o Lélio está muito desanimado. Não! Não, ele com tá dizendo que ele está... contratações. Ah, tá. Quando Em relação as a contratações, sim. É. Eu sou um dos poucos que ainda acha que o elenco do Atlético não é tão ruim assim. Ele tem alguns problemas pontuais a serem resolvidos. Sabe? Mas vou te falar, não é só o Lélio que tá desanimado não, É tá? muita gente, quer ver? Olha só. Ó. O Jula aqui, Silva, tá dizendo assim, meia e um volante, o Dever Oliveira. Marquei na enquete a opção meia, porque time sem um 10 de ofício não ganha nada. Mas uma dupla de volantes é prioridade, ou seja, tá todo mundo preocupado. O Alex tá dizendo, vai contratar 0800? Tá quebrado. Tipo assim, né? Falando das dificuldades que o Atlético deve ter em relação a isso. O Márcio Santos, será que o Atlético está com crédito no mercado com os clubes grandes, com tanta cobrança dos clubes aí? É uma questão também, né? Mas tem gente que deve ao Atlético também, não é pouca Também gente tem, não, claro, né? claro, não é pouca gente. Você pode Tem listar pra lá aí, e pra ó. cá. É. Agora tem que receber deles também, né? Exatamente. Porque senão não tem gente. Falar isso pro Flamengo, pro Santos, pro Grêmio, fala mais, Fluminense. E deve ao Atlético? Tem muita gente que deve ao Atlético aí Até também. porque as compras são parceladas, né? Então, Então tem muito. Vai mandando a sua mensagem aí que a gente quer saber como é que você tá sentindo. Tá desanimado? Não tá? Quem que você gostaria? Meia, zagueiro, volante, time inteiro? O que você tá querendo aí? Você falou que muita gente tá desanimada. não, tô falando que não é só o Lélio, mas inclusive o Cuca também não tá muito animado, assim, que o Atlético possa fazer uma grande janela. Porque foi passado pro Cuca que para contratar o Atlético vai ter que fazer vendas, assim como já foi passado para todos nós. Claro. E aí o Cuca tá com medo de perder principalmente o Rubens. Ele até falou isso na coletiva. E assim, entre o Cuca querer 4 ou 5 contratações e o Atlético de fato buscar, existe um caminho que é distante nesse momento. É assim, o que eu sei é que o Atlético realmente está no mercado para buscar o volante. Mas o Cuca não quer só um volante, ele gostaria de ter um meio-campista também, para ter uma opção ao Gustavo Scarpa, para ser um jogador... É o meia, né? É, um meia. Assim, o Cuca perdeu, o Atlético perdeu o Zaratio e não tem um jogador hoje com esse perfil. Um jogador que aparece na frente, que tem qualidade no passe. Tem o Igor Gomes, mas também não é um jogador, assim, que... toda a confiança de que vai assumir aí a titularidade. O Cuca gostaria de ter esse meio campista, tanto que o Atlético, ele mesmo, né, até cogitou o Pochettino naquela época e não deu negócio.